Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Cartas da Verdade. O meu nome é Anaís e neste vídeo quero falar sobre o porquê de ser tão difícil de manifestar a energia do rei. No contexto das Cartas da Verdade, os reis representam a 13ª carta do spread de nascimento. Isto é, representa a última carta. E, portanto, esta energia plutónica é uma energia essencialmente de destruição. Portanto, os reis têm em si, contêm dentro de si esta energia de destruição, que é manifestada de forma diferente, porque temos 4 reis que protegem cada um os significados de um determinado naipe. Esta destruição também tem a ver com a morte do ego, não é? Não esquecer que Plutão tem esta associação à bomba atómica, destruição, é o fim do mundo físico, deste mundo dual, do mundo maia. Curiosamente, todos os reis também estão relacionados ao Sol. E o Sol é a primeira carta, a carta do Sol, é a primeira carta que abre o spread de nascimento. O Sol está relacionado com o arquétipo de liderança, de assumir um papel de responsabilidade face ao seu reino, face à comunidade que ele protege. E, portanto, para entendermos esta carta, a carta do rei, nós precisamos de entender Sol, Plutão e mais um outro planeta, que é Saturno. Porquê Saturno? É muito curioso notar que em termos astrológicos, quando o Sol está na 10ª casa, e a 10ª casa é originalmente regida por Saturno, porque está associada ao signo de Capricórnio, e nós pensamos, mas Sol é inimigo de Saturno. Mas, no entanto, quando o Sol está posicionado na 10ª casa, ele ganha uma força direcional, que é designado na astrologia védica de Digbala. Isto porquê? Porque a função do rei é servir o outro. Então, Saturno tem esta qualidade de serviço. E o que eu noto é que atualmente as pessoas não sabem qual é a definição de ser um rei, de se ser um político, de assumir uma posição de liderança e ser-se responsável pelos outros. Porque a distorção deste papel é muito evidente. Porque muitas destas pessoas que assumem um posicionamento de destaque e de visibilidade profissional, que representa a 10ª casa, muitos destes indivíduos, eles usam a sua posição hierárquica para se fazer valer desse poder para ajudar-se a si e aos outros, seus amigos. Mas não é isso que significa o rei. O rei significa não ter vida pessoal, precisamente, porque a sua vida é o outro. Então, eu gosto sempre de analisar estes três planetas, se bem que o Sol é um luminar. É a capacidade de liderança, porque a 10ª casa tem a ver com visibilidade profissional, sem dúvida, com a fama e o reconhecimento, mas essa fama e esse reconhecimento advém da ação dessa pessoa que está numa posição de poder. E o que eu vejo muitas vezes é pessoas assumirem este papel em que têm poder e responsabilidade para quererem receber atenção, amor por parte dos outros. E estes não são verdadeiros reis, não são pessoas que vieram realmente servir. Elas fazem o jogo ao contrário, ou seja, de os outros servirem-no a ele. E não é essa a visão da carta rei. Essa é uma visão deturpada, essa é uma visão distorcida.
O rei também tem a ver com a morte do ego, como eu disse anteriormente, porque quando nós estamos numa posição de extrema responsabilidade, nós temos que compreender que já não é nada acerca de nós. Ser rei é não ter vida pessoal. É realmente estar numa posição de controlo em que se tem de ter a visão de que os outros e o bem dos outros depende da minha ação. Por isso é que a 10ª casa tem a ver com a ação, tem a ver com o karma que nós geramos, que nós criamos. E, portanto, todos os planetas, ou qualquer planeta situado na 10ª casa, é sempre um planeta que é preciso averiguar em detalhe como é que essa pessoa opera na arena, na sua arena profissional, como é que é a sua ação no mundo. Porque a nossa ação parte do nosso pensamento. A nossa mente está relacionada com a mão e a mão tem a ver com ação, com vontade. Este símbolo representa vontade, representa a força que impulsiona e que motiva a nossa ação. E é muito curioso notar que muitas vezes, quando eu analiso a carta de nascimento, pessoas que têm carta de nascimento reis, ou quando no seu spread de nascimento tem uma ênfase de planetas nos reis, e vai depender, obviamente, de uma conjuntura de aspectos, se os planetas que constam nesta carta estão em estado dignificado ou não, isso vai determinar a essência da pessoa. No entanto, eu tenho concluído que, infelizmente, os reis produzem pessoas muito medíocres. Porquê? Porque ser-se rei exige um grande nível consciencial. Há muita responsabilidade. E estas pessoas muitas vezes têm dificuldade em assumir o seu poder de forma madura, porque o rei representa o homem mais velho, o homem maduro. Porque de entre as cartas de rosto, nós temos o valete representa a criança, representa em termos do arcano maior o parvo, que está ainda a descobrir o mundo e, portanto, a sua ação pode ser um tanto errática. Depois temos a rainha, e a função da rainha é uma função que tem a ver com administrar a vida mundana e que está relacionada com o naipe que cada uma delas protege. E o rei representa precisamente essa fase final em que é preciso fazer a separação daquilo que serve e daquilo que não serve. E, portanto, de entre todos os reis, o rei mais forte e que tem o maior valor solar é o rei de espadas. Isto porque todas as cartas estão associadas a um valor solar. E o valor solar do rei de espadas é 52 pontos, porque representa precisamente a aniquilação total. Pessoas que tenham ênfase de planetas no rei de espadas podem ser muito extremistas, autodestrutivas. Esta pessoa pode sentir uma grande necessidade de matar o ego. E o ego está relacionado com essencialmente com a nossa atitude perante a vida, o nosso comportamento. O ego também está associado à lua, porque a lua representa o nosso ego, a nossa mente, a forma como nós pensamos o mundo, como nós projetamos aquilo que pensamos no mundo exterior. E, portanto,
O rei de espadas, de entre todos os reis, é o rei mais forte. É ele que termina e que quer aniquilar a matéria. Então, há uma grande dificuldade em manifestar a energia do rei. Porquê? Porque para poder expressar estas cartas de uma forma mais elevada, é necessário um elevado nível consciencial. Porque, como podemos concluir, não é? E não são casos, às vezes até parece que é regra e não a exceção. Vemos muitas vezes líderes políticos, pessoas em posição de destaque que desviam dinheiros, desviam fundos, usam a sua posição para se fazerem valer das ditas cunhas, não é? Ou tachos. E, portanto, essa não é a manifestação mais elevada do rei. Isso é uma desvirtuação, uma distorção de um papel que é, sem dúvida, o mais difícil. Eu creio que se as pessoas soubessem a responsabilidade que realmente significa ser-se um rei, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não queriam assumir este papel, porque é de facto, não ter vida. Não ter vida pessoal. E há, de facto, um político que eu admiro imenso, é provavelmente um dos poucos políticos que Portugal teve e que eu admiro, que é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é muito interessante notar que o mais importante num rei é a sua obra. Eu hoje visito Lisboa e consigo ver a obra de Marquês de Pombal. E a obra fala muito mais acerca de nós do que as nossas palavras. Elas ganham durabilidade no tempo. Marquês de Pombal teve um papel muito ativo e importante quando ocorreu o terremoto de 1755, em que grande parte da capital, Lisboa, foi completamente demolida. E uma das frases mais icónicas de Marquês de Pombal é precisamente esta: é preciso sepultar os mortos e cuidar dos vivos. Então aqui temos presente um espírito pragmático, a importância da lógica, da razão, que eram naquela altura ideais iluministas. E então é muito interessante notar que, apesar de ser uma figura muito polémica, porque muitas das suas atitudes vieram contrariar as vontades de uma nobreza parasitária, ele também esteve por trás da expulsão dos jesuítas de Portugal, que são medidas que não vieram agradar a este público seleto de gente envaidecida e que não contribuía de forma alguma para o avanço de Portugal enquanto nação. E é muito interessante notar o quão polémica é esta figura, Marquês de Pombal, porque quando nós assumimos uma posição de destaque, não é que os outros nos amem, que goste de nós, é tomar às vezes uma ação que, ainda que possa ser dura, em termos futuros nós vamos reconhecer essas ações, as consequências dessas ações que aparentemente podem parecer severas, mas que que nos leva, que nos conduz a um bom porto. Então, com este exemplo, quis explicar em que é que consiste ser-se um rei. Sol, Saturno, Plutão são extremamente importantes para analisar o quão bom esse político
esse líder é, e um mau rei produz grandes problemas no seu reinado, na comunidade que protege. Um bom rei garante, obviamente, o avanço e a melhoria de condição de vida do seu povo. Então, ser-se rei, manifestar-se a energia destas 4 cartas é muito, muito difícil. E eu vou dar depois, em seguida, alguns exemplos de pessoas que têm a carta de nascimento, o Rei de Paus, que é uma carta até bastante comum. Esta carta de nascimento é bastante comum. Eu conheço muitas pessoas que têm esta energia e que não souberam utilizá-la de uma forma mais elevada. Vou deixar então aqui o link de descrição, a minha página oficial para saberem mais quem eu sou, o trabalho que eu desempenho, as consultas e as formações que dou. Obrigada por assistir.